bênção! Porque eu prego essa palavra e o povo trava, não vamos querer gravar, mas por umas tempos, né? Dando assim aí. E hoje, para a glória do Senhor, será gravado. Você pode assistir quantas vezes você quiser depois, para quem não está aqui poder assistir também. A gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 17 em diante. Coríntios 11, 17. Antes da gente ler, o pastor, não sei se falou aqui, eu não peguei o assunto, mas a igreja tem um aplicativo, viu, gente? Para poder você saber as programações, receber os estudos de STEM. Então, vocês não têm um aplicativo, escreve no nosso grupo, então pede para mim, faço o link, manda o link para você entrar e ficar atualizado. Tem um grupo da igreja, o grupo do Bom Dia, você pode botar mensagem do Bom Dia, caminhar vida, se você quiser, né? Entra onde você quer, sabe o que você quer, é um grupo da diversão. E tem um aplicativo que tem as informações básicas. Então, fique, né, à vontade para participar do grupo, mas é legal você ter o aplicativo porque você também acompanha tempo de oração, estudo de céu, enfim. E a gente está também com o projeto de ler a Bíblia, o Novo Testamento todo em um ano. A gente trabalhando no livro de Gálatas, já pulando o livro de Tiago. Então, uma bênção, tá, gente? Estamos crescendo, amadurecendo, aprendendo bastante, né? Então, vocês que não estão fazendo ainda, façam fazer junto conosco. Tem sido realmente muito bacana. E eu tenho certeza que você vai aprender, vai crescer, que você não anda na maturidade. E a gente só recebe maturidade quando a gente recebe sabedoria e conhecimento, amém? Vamos ver, então? 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 17, diz assim, ó: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não vos elogiem, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e acerto quanto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto fica com fome, o outro se criar. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pois, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar as nossas mesas, não receberíamos juízo, pois, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes farei instruções. Amém? Amém. Vou convidar você a colocar a mão no seu coração agora. E diante dessa palavra, você fala aí com o Espírito Santo: Senhor, me faz entender o que eu preciso aprender de ti. Digo isso.
precisa aprender com essa palavra de hoje é o poder que tem a ser do Senhor e o benefício, o objetivo que ela tem para você. O que você precisa sair daqui hoje sabendo é o que realmente a ceia significa para que você possa usá-la. Se você tem um eletrônico, um celular poderoso, alguma coisa tecnológica, né, moderna, e você não sabe usar, para que serve? Para nada. Não é mesmo? Então, não adianta ter uma coisa muito poderosa na mão e não saber para que serve. E o Senhor quer que você aprenda para que você seja livre, abençoado, próspero, curado, em nome de Jesus. Amém? A gente leu essa história aí, né, que é um texto bem comumente lido na Santa Ceia, no dia de Santa Ceia. E toda vez que a gente para ler esse texto, a gente se apega muito nessa questão do pão, né, de Jesus levantar o pão. A gente fica até imaginando, né? Jesus levantando o pão, levantando o vinho, que a ceia é a aliança do Senhor com a gente e tudo. Mas eu quero contar um pouquinho antes, que é o que fez o apóstolo Paulo escrever essa carta para esse povo aqui. A igreja do povo de Corinto era uma igreja pequena, talvez uma igreja do tamanho da nossa. Não era um povo muito numeroso, um pouco mais de pessoas, eu acredito, mas não era uma igreja gigantona. E o apóstolo Paulo já tinha ensinado a palavra para eles, tinha passado um tempo com eles. E esse povo, esse lugar, né, Corinto é o nome do lugar. Né? E esse lugar era um lugar portuário, lugar de porto. E é igual um lugar onde tem, igual São Paulo lá no Brás, que as pessoas vão, fazem negócio e vão embora, né? É um lugar assim. Então, como é um ambiente de porto, tinha gente de tudo que é cultura, de tudo que é jeito, tudo que é religião, tudo que é ideia, tudo que é filosofia, tudo quanto é jeito, você pode imaginar. Tinha ali, morava ali, aquela cidade mista. É tipo quando a gente vai para São Paulo mesmo, no Brás. Você vê gente de tudo que é lugar do país, tem ali. Quem já foi no Brás em São Paulo? Não é assim? O povo está conversando com você, você acha que o povo está xingando, não é mesmo? É um calor, um monte de gente com muita roupa, e de repente um frio, um monte de gente com pouca roupa. Cada um tem uma cultura que faz as pessoas se manifestar diferente, você parece que juntou o mundo inteiro no coração. Corinto era assim. E quando as pessoas faziam seus negócios nessa cidade, elas comumente faziam jantares de negócio. A gente também faz isso, não faz? Quando a gente quer fazer um acordo com alguém, ou quando a gente vai anunciar um casamento, né, ou vai resolver um assunto de negócio, geralmente a gente coloca uma comida no meio. Não é assim, gente? Porque a comida, ela já é uma coisa que tem que fazer mesmo, tem que comer mesmo, e ela também deixa a gente à vontade, seguro. Você só come com quem você confia, com quem você tem amizade. Não é isso, gente? Ou você chama almoçar na sua casa, pessoas que você não tem nada a ver. A gente só chama para tomar café, não é? Para almoçar na nossa casa, para comer amendoim, sei lá o que quer que seja, né? Quem você tem um pequeno vínculo, ou quem você quer se aproximar. E esse povo fazia isso. Eles se juntavam em jantares, em reuniões que tinha comida, para que eles pudessem fazer os seus negócios. Nesse meio tempo, quando eles tinham um Deus em especial, eles faziam aquele jantar oferecido ao Deus deles. Por exemplo, se você for almoçar na minha casa, jantar na minha casa, antes da refeição, o que vai acabar acontecendo? Vai fazer uma oração para comida, não vai? Vai mostrar aquela alimento ao Senhor, não é isso? Vai agradecer pela vida da pessoa ali. É bem assim mesmo. Quando esse povo se reunia, eles faziam a mesma coisa, só que cada um com o Deus que tinha. Cada um com o Senhor que servia. Então, se eu quisesse fazer um negócio com alguém que era de uma outra religião, o que acabava acontecendo é que eu era obrigada a comer uma comida oferecida a um outro Deus. Olha isso. E aí, quando tinha isso, nessa cidade, tinha gente de tinha muita diferença de classe social. Então, tinha gente que era muito rica, tinha gente que era muito pobre, tinha gente que era mais ou menos, e o povo tudo se
estava. Era bom porque eles conseguiam conviver bem uns com os outros, independente da classe social. Mas, ao mesmo tempo, era ruim, porque quem tinha muito recurso se importava pouco com quem tinha pouco ou quase nada. Porque eles estavam ali não para cuidar e ajudar alguém, eles estavam ali para fazer negócios. Então, quando você está num lugar para fazer negócio, você quer saber se a mesa do lado o povo está comendo, se não está, se está passando mal, se não está. Você foi ali com um objetivo, não é? E você vai resolver o seu objetivo. O povo de Corinto era assim. E aí, o apóstolo Paulo veio trazendo a mensagem do Evangelho da Paz para eles, o Evangelho da Salvação. E aí, quando o apóstolo começou a pregar, um monte de gente se converteu. Olha que beleza. Só que nesse tempo de conversão, até as pessoas entrarem nos princípios da palavra, da vontade de Deus, leva um tempo. Não lembra, gente? Ou você, quando aceitou Jesus, você largou seus pecados tudo uma vez? Não largou, né? A gente continua falando um monte de coisa que não deve, continua fazendo um monte de coisa que não deve, e quanto mais a gente vai conhecendo a palavra e vivendo pelo Espírito Santo, mais a gente vai aprendendo de Deus e vai se distanciando do pecado. Não é assim, gente? Por isso que a gente não pode ficar obrigando a pessoa só porque ela vem na igreja, que ela tem que ser um santarrão. Que ela tem que ser uma pessoa assim, falta só um negocinho na cabeça, né? De anjo. Falei, nossa. E aí o povo na rua fala o quê? Como pode? Fulano vai na igreja fazendo uma coisa dessa. Não é assim, gente? Que os outros falam da gente, ou que a gente fala de alguém? Só que como pode você achar que o povo está indo para a igreja, que é um lugar de regeneração, recuperação, para que você seja perfeito? Quem está doido é quem faz esse comentário, não é mesmo? Porque a igreja é um lugar de reconstrução, regeneração, alinhamento, cura, não é mesmo? Para você sair de um estado ruim que você estava e para você vir para um estado curado, tratado pelo Senhor. O povo de Corinto é a mesma coisa. Eles tinham uma vida muito doida. Um povo muito envolvido com prostituição. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de história, se já percebeu, mas não tem umas histórias assim, ó, que a pessoa é uma bênção no lugar do trabalho. E aí a empresa vai e paga uma viagem para ela ir para um outro país, ou outra cidade, para fazer um treinamento, ou implantar um processo, alguma coisa. Quando aquela pessoa sai da cidade dela e vai para outra cidade, tem jeito, não é todo mundo, tá, gente? Mas tem gente que se transforma. Que nem esquece que tem marido, esquece que tem esposa, toca o terror no lugar, sai um monte de gente, dá de doido, nunca foi para balada na vida. No dia que está com a molecada do serviço, a galerada, né, que tem já o pé na bagunça, mas se mistura naquele meio ali que fica com velho. Então a gente precisa perceber, com esse contexto, que o povo de Corinto era assim. Muita gente vinha para aquela cidade e era um lugar de muita mistura de cultura, e aí o povo se banhava daquelas culturas dos outros, e eles faziam amizade com um homem que tinha 10 mulheres, a pessoa queria ter 10 mulheres também, e era uma coisa louca na cidade. Quando o apóstolo Paulo vem para poder ensinar a palavra para eles, eles se converteram de verdade. Só que muitos deles ainda precisavam conhecer os princípios, ver gente cumprindo o princípio para poder aplicar, para poder viver. E aí nesse texto aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreve, porque o apóstolo recebeu uma carta dizendo que estava essa bagunça na igreja de Corinto, voltava na igreja, mas estava na zoeira total. E quando eles reuniam para fazer o culto deles era uma coisa de louco. A Bíblia diz, você leu junto comigo aí no versículo 17, o apóstolo Paulo fazendo, porque no versículo 2 o apóstolo Paulo faz um elogio para eles. Mas no versículo 17 o apóstolo Paulo fala assim, isso eu não elogio vocês, porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu espero que você nunca tenha tido e nunca tenha tido. Mas eu já passei por situações de eu ir para o culto para ser abençoado e eu voltar mais aborrecido do que eu fui. De você ir para uma reunião para te abençoar e você voltar mais problemático
Porque se você fosse para a igreja de Corinto no dia da Santa Ceia, você ia voltar para casa tribulado. Diga misericórdia. Se aconteceu com o povo de Corinto, não acontece no nosso dia, gente? Acontece. E aí, sabe qual que era o culto deles? Eles não queriam saber do princípio, eles queriam saber do mover. O negócio era o xaramaná que estivesse acontecendo ali. Eles queriam era o movimento espiritual. Queria que tivesse cura, que tivesse milagre, que tivesse visão, revelação. Era isso que eles queriam. Mas eles não estavam se importando com os princípios. Então ele estava lá traindo a esposa, batendo no filho, dando calor para a vida dos outros, uma gritando de confusão, mas na hora do culto ele estava lá, querendo ver o que ia acontecer. Acontece isso hoje em dia, gente? Ou é só na época de Corinto que acontecia isso? É comum a gente ver hoje em dia. Tudo que tem na palavra de Deus, você precisa entender que a Bíblia é muito atual e que o adversário não é criativo nem para tentar problema. Os problemas são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Quando eu gosto de entender alguém, já que a gente já tem um pouco de experiência, não muito, mas a gente já tem um pouco, quando a gente vai entender uma pessoa, tem hora que parece que a gente vai entrar na nossa mente e tirar a ficha assim, ó. Qual palavra que eu tenho para resolver esse problema? Porque a gente já viu o meu problema atacando várias pessoas, várias famílias da igreja. Porque o adversário é assim. E na hora de atacar uma igreja, o adversário fazia isso. Impedia um povo de ter conhecimento, de ter realmente experiência devocional com Deus, o povo viver movimento, poder, manifestação, para que eles ficassem achando que estavam servindo a Deus e estava. Já estava cirandando no meio deles, a ponto do apóstolo Paulo dar essa bronca que ele deu neles aí. E aí, o que o apóstolo falou com relação a ceia? Ele falou assim: olha, eu não elogio vocês nisso. Vocês estão fazendo essa confusão no meio do culto. Ninguém está seguindo os princípios verdadeiramente de acordo com o que Deus ensinou. Aí chega na hora da ceia, vocês estão achando que isso aqui é um jantar de negócio. Que serve a comida, vocês comem o que tem que comer. E aí o irmão chega depois e fica sem comer. E o outro bebe vinho até ficar alegre. E o outro não consegue tomar nem um copinho. E isso está errado. A ceia do Senhor é memorial. Aí começa, né? Porque eu recebi do Senhor, também já ensinei isso para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão, deu graça, deu para os seus discípulos, fez uma palavra, aí depois tomou um cubinho, né? Deu para todo mundo, fez uma palavra no coração. Isso tem um sinal profético. Isso tem uma menção. Não é esse jantar de bagunça que vocês estão acostumados a viver aí para poder ficar fazendo negócio. E aí o apóstolo Paulo começa a falar para eles o princípio de que eles estavam não discernindo o corpo do Senhor. Eles não estavam tendo noção do que era um pãozinho, o que significava esse pão douradinho. Eles estavam achando que era um creme crack ruim usando na igreja. Porque nem é gostoso, né, gente? Vamos combinar. Você acha bom isso aqui? Eu não acho. Ou eles gostam, né? Não é ruim, mas não é coisa, não é uma moça de nossa, né, Andrés? Não é uns pudim da Andrés que nem está acostumado a comer, né? É uma coisa sem gosto, sem ser apetitoso. Suco de uva, você toma só um colinho. Era melhor que desse um tantão, né? E fica aquele gosto na boca de nada, depois de ficar com guarda-chuva. Ou só eu que fico com gosto de ficar com guarda-chuva depois da ceia? Só eu? Você também? Ah! Depois da ceia, você dá um colinho, né? Extrai, fica nós, só pelo negócio, né? E aí, o povo lá não discernia que isso aqui era o corpo de Jesus, que representava o corpo, que do mesmo jeito que é curadinho, e que Jesus lá na ceia, partiu, é verdade, senão sair da cena, né? Tá? Que do mesmo jeito que Jesus partiu o pão, ele queria dizer que o corpo devia ser partido, devia ter um significado, que o suco ia ter um simbolismo de nova aliança, e o povo estava entendendo, eles queriam saber por que o pão estava só pão, não tinha geleia, tinha nada para passar o pão, por que o suco era desse jeito, vocês entendem? Eles não estavam discernindo. E aí nessa confusão toda, eles estavam fazendo tudo errado. Tudo errado. E aí o apóstolo Paulo vira para eles e fala o quê? Explica, né? Como que funciona, para que serve a ceia. E fala assim,
Se vocês não discernirem o corpo e o sangue do Senhor, vocês vão ficar fracos e doentes e vão morrer antes do tempo. Olha, depois você vira a igreja e a pastora falou assim: vocês vão tudo morrer antes do tempo. Posso falar daí, né? Falou para eles: desse jeito vão morrer antes do tempo. Por isso vocês estão doentes, porque vocês não estão discernindo. E aí, por que, igreja, que existe esse despertar do apóstolo Paulo, do Espírito Santo, para a gente poder discernir? Quando nós celebramos a Páscoa e a Santa Ceia, e quando Jesus celebrou a última ceia, ele celebrou no jantar de Páscoa. Vocês já ouviram essa história, né? Eu vou recapitular para que também, meio sem saber, você esqueceu. Jesus estava celebrando o jantar de Páscoa, e o jantar de Páscoa era para fazer memória da Páscoa que o povo tinha vivido para sair do Egito. Então, tudo que tem na Bíblia lembra uma coisa que aconteceu para anunciar uma coisa que vai acontecer. É sempre assim. Nunca é uma história nova ou completa. Sempre tem um pedacinho para trás e um anúncio de alguma coisa que vai acontecer na frente. E quando Jesus celebrou a Páscoa, ele fazia lembrança, todo mundo que celebrava, né? Fazia lembrança de que um dia o povo era escravo no Egito, vivia como escravo, por tempo, 400 e poucos anos, escravo no Egito, e o povo começou a clamar por liberdade. Você já passou por um momento de escravidão, de dureza na sua vida, você ficou pedindo a Deus para Deus te libertar? Eu já passei por isso. Alguém mais já passou? Você não sabe como é que vai fazer aquele lugar. Você não tem um aluno no fim do turno, alguém vai te ajudar, você não tem nada, você tem uma enfermidade, uma condição emocional, alguma coisa, uma condição financeira, você está enrolado, você não sabe o que a gente faz, não tem lugar para você correr. E aí a gente começa a olhar para cima, né? Começa a pedir para Deus. E foi assim que o povo fez. Estava lá preso no Egito como escravo. Não era escravo, é dono de alguma coisa, gente? Não. Escravo é dono de nada. Tem nada, direito a nada. Tudo que ele faz é para quem é líder dele. E aí o povo começou a clamar a Deus. E aí Deus fez umas ações lá, umas pragas do Egito, para tentar romper a cabeça do faraó, que estava prendendo ele, nada adiantou. No fim, Deus checkmate, que é a história do cordeiro. Olha, gente, vocês vão matar um cordeiro, assim, 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 vão passar o sangue na porta, vão comer esse cordeiro com pão sem fermento, que ele tem esse da gente comprar aqui, e ervas amargas, já come arrumado. Ou seja, quem aqui já passou por um tempo de trabalho, tem pouco horário de almoço, aí você tem pouco tempo almoçado. Aí você tem naquele da cidade, né? Resolveu você da cidade, resolveu um negócio, você come coxinha, você come qualquer porcaria que tem, come em pé. Não é mesmo? Quando a gente está preso, come em pé, né? Não, porque eu já estou saindo, espera só um pouquinho. Não, mãe, já estou indo, obrigado, né? Olha assim, Deus falou que aquele jantar tinha que ser celebrado assim. Vestido, pronto, arrumado já para sair. Porque o anjo da morte ia passar, o faraó ia liberar o povo e eles iam para o Egito. Quando o Senhor faz essa ação da Páscoa, daqui a pouco chega a festa da Páscoa para ver mais sobre isso, o Senhor estava mudando a condição do povo. Toda vez que tem uma oferta anula uma maldição. Aquela oferta do cordeiro, de passar o sangue, do meio do churrasco, de comer as preces, daquela obediência, ia levar o povo da condição de escravo para a condição de livre. Ia mudar o período, né, o estado de vida do povo, da condição de oprimido para a condição de curado. Ia mudar a identidade do povo, ia deixar de ser escravo para ser gente, para ser nação. Antes eles eram os escravos do Egito. Depois daquele dia da Páscoa, que saíram dali, eles passaram a ser o povo de Deus. O povo é Deus, nação do Senhor. Olha, deixar de ser ninguém para ser gente. Olha que beleza, para conquistar a terra, não é isso? Então, quando eles passam por esse processo, a gente tem que entender porque a ceia é um processo para nós também. Eles estão alcançando aquilo que Deus tinha para eles. Olha que lindo isso. O povo saiu do Egito, escravo
Aí o povo falava, não, leva minhas bolsas, leva esse dinheirinho trocado, você vai precisar comprar um requebrão da viagem, leva meus cabelos também, porque para carregar as coisas dos filhos de vocês, leva isso. O povo ficou tão favorado com eles, o povo do Egito, que deu as coisas para eles ir embora, ofertou para sumir. E aí eles que eram escravos, não tinha nada, passaram a ser livre e rico. Olha que mudança boa. Você quer ver uma mudança de estado poderosa dessa hoje? Eu estou vivendo isso. Em nome de Jesus, adorei. Fui pedir, eu tinha que pregar a mesma palavra no mês passado, né? Aí eu falei, Jesus, amém, mas não vai nada. Né? Senão o povo não vai nessa questão. Me dá um próximo novo aí nessa palavra aí, para essa palavra sempre é uma coisa nova. Para eu poder viver uma experiência com seus filhos de aprendizado. E aí, quando o Senhor foi me mostrando, né, despertando para essas coisas, eu fui tão feliz demais. Porque a gente prega aquilo que a gente viveu primeiro, né? Então, eu também posso agradecer. Olha que bênção. O povo saiu do Egito, eles saíram com todas aquelas bênçãos. E eles caminharam um tempão no deserto, 40 anos. Só que a Bíblia fala que as roupas deles não gastavam, a sandália não gastava, né, que a vida deles não tinha muitos problemas. Deserto é lugar de provisão, gente? Deserto não é de nada. Não é? Você já pensou em passar férias no deserto? Ninguém. Não, eu vou passar férias naquele lugar lá, que tem lá, vou lá pro sertão passar férias da roça do nada lá. Ninguém pensa nessas coisas. Deserto não é de nada. Só que Deus, quando muda o estado de vida da gente, transforma um deserto em um manancial. Amém? E aquele povo, querido, recebeu comida caindo do céu, água saindo da rocha, a bênção era tanto que eles ficaram até meio confusos, não está entendendo tudo bem. Vão ser mais espertos do que eles. E mesmo que você esteja mudando de estado e passando por um deserto, você vai abrir seu olho, porque tem milagre para você nessa caminhada. Amém? Amém. Glória a Deus. Você fica ligado, porque às vezes você está pensando que é deserto. Esse deserto é só fachada na sua vida. Porque nesse deserto Deus vai fazer coisa boa para você. Amém, gente? Amém. Vocês estão captando aí o que Deus está falando com vocês? Sim. Glória a Deus. No Salmo 105, acha aí já, para nós, Salmo 105, versículo 37. Diz que quando o povo saiu do Egito e foi andando no deserto, eles tinham uma força, uma resistência, uma preservação sobrenatural. Olha lá, olha o que o salmista diz, deixa eu registrar no salmo, esse salmista depois dessa história, tá? E aí é uma lembrança. Diz assim, ó, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegravam-se quando eles saíam, pois estavam com o verdadeiro povo dos israelitas. A igreja de Corinto era uma igreja de poucas pessoas, mas essa igreja que foi liberta da escravidão e foi andando no deserto era uma igreja de milhões de pessoas. Milhões. E a Bíblia diz que mesmo eles sendo milhões, porque eles discerniram e obedeceram, que eles tinham que comer um cordeiro, passar um sangue em volta da porta, comer arrumado, fizeram tudo obedecendo, respeitando aquele ritual de ceia, porque sabia que tinha um simbolismo. Aquele povo todo de milhões desfrutou, logo o versículo vai deixando mais, só um minutinho. Aquele povo desfrutou do significado daquela ceia, daquele jantar. Então, quando eles saíram de lá, o povo de Israel saiu de lá, eles saíram cheios de prata e ouro, porque aquela cerimônia de Páscoa fazia com que eles mudassem o estado de vida espiritual dele de escravo para rico. Olha que tudo isso, gente. Adorei o Espírito Santo ministrando esses detalhes da palavra da minha vida. Né, Jana? Então, nossa, né? Recebo. Já está uma palavra. Ele é um menino bonito, rico, cheio do Espírito Santo. Vocês concordam, gente? Sim. Quando vocês precisarem ficar bonito, quer melhorar com vocês. Né? Rico também. Tá a unção da doutrina, né, Jana? Amém. Glória a Deus. E aí, gente, o povo entendeu o significado daquele jantar de Páscoa. Eles sabiam que tinha um princípio espiritual na vida dele. Mesmo que eles não vissem, nunca tivessem visto, não sabiam como que ia ser, eles entenderam por obediência, honrar a cerimônia.
povo que saiu, querido, do Egito, não tinha só o povo de Israel, não. Teve um monte de gente que foi na onda. Você já recebeu uma bênção? É tão lindo isso. Você recebe uma bênção e tem gente que vem de carona na sua bênção. Já viveu isso? Ai, agora, só porque eu estou fazendo isso, tu lança me imitando. Falei com o pastor Adriano, né? Ontem. Precisou me imitando. Né? Eu sou uma pessoa linda, cheia do Espírito Santo, caminhando de camisa. Você acha que os outros vão me imitar, gente? Eu sou uma Deus, você é um diabo. Ai, que festa. Você também. E aí aquele povo, os espertos que não eram, né, o povo de Israel, fala assim, o quê? Ninguém está morrendo, ninguém está passando as pragas, né, dessa turma aqui, eu vou ficar junto com eles. Um monte de gente foi na água da bênção mesmo. Isso é bíblico, é natural. Não pode deixar os outros ir na água da sua bênção, que é aquilo que Deus tem para dar para você, é suficiente para você e para carregar uma punhada, amém? Amém. Bem diz o irmão da palavra oferta, que é melhor dar do que? Então continua dando. E quanto mais você der, mais você vai te dar para você compartilhar, tá? O texto também diz que não havia em suas tribos quem fraquejasse. Então, gente, quando você fica doente, você fica forte? Nossa, eu estou resfriado hoje, fiz até faxina lá em casa, de tão animado que eu fiquei com o nariz correndo. É assim, né? Não é. Os homens, então, né? 3 espinhos ficam acamados 5 dias. Não é assim, gente? Olha que Deus me revela assim. Não. Né? As mulheres ficam doentes, não dá tempo nem de repousar, né? Mas os homens, meu amor, eu vou morrer. Anota as minhas últimas palavras. É assim, né? Vamos ao hospital, não quero, tem medo de médico. Vai ser com médico da esperança, não sou uma metralhadora na mão, né? Ou vai roubar a pessoa, né? Mas os homens são bem assim. Então, brincadeiras à parte, né? Os pratos que está dizendo aqui na palavra, a gente ama cuidar de vocês, tá, gente? Nem se ficar tão doente, não, tá? Mas vocês fazem umas caras de nervoso bonitinho. A Bíblia diz que não havia nas tribos quem fraquejasse. Naqueles milhões de pessoas não havia ninguém que ficasse fraco. Não havia ninguém que ficasse doente. Olha se isso não é maravilhoso. Só porque eles discerniram a importância de cada elemento que não está. E quando chega lá na igreja de Goiás, aí ó, você tinha que celebrar quando eles saíram, porque eles, né, queriam despachar logo, porque aquilo que era a bênção do povo de Deus, os egípcios que não criam em Deus, era a maldição. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que há entre vocês muitos fracos, doentes, muitos que dormem e gente que morre antes do tempo. Quem morria antes do tempo aqui? Os egípcios. Os filhos primogênitos, na história da Páscoa, os filhos primogênitos dos egípcios não morreram, né? Morreu bebezinho, morreu jovem, morreu um monte de gente antes do tempo. Porque não discerniram a Páscoa do Senhor, a ceia do Senhor, os elementos de Deus. Então, quando a gente não discerne, não entende o que Deus quer passar para nós, a gente acaba vivendo aquilo que o adversário coloca para a gente. Eu preguei isso na semana passada. Quando você não governa o negócio, vem alguém e manda na sua vida os seus desejos, as pessoas que estão fora dos princípios de Deus, não é? O dinheiro, você não governa o dinheiro, o dinheiro governa você fica trabalhando para ele. Olha que beleza. Você não viu a pregação na semana passada, pega lá no Facebook, que é essa lá, tá? Então a gente precisa, querido, entender que o povo de Deus creu e obedeceu. Creu no sangue que passava na porta, que era a proteção da morte, e creu que a carne do cordeiro significava suprimento físico para eles caminharem quantos anos fossem. Um pequeno churrasco que eles fizeram da carne do cordeiro era força para eles caminharem 40 anos. Olha o poder de um memorial, de um ritual, de um jantar consigo. Olha isso. Quem não disser
Se você está esperando você ficar sem pecado, para você participar da ceia, você vai morrer sem comer. Porque quem é que não pede? Todo mundo pede. Todo mundo pede. Esse negócio fácil de pegar é grupo de WhatsApp. Você já julga ali com tabela ali, só de ver o recado do outro. Não é? Assistindo coisa na internet, ver um negócio que não era para você ter visto. Como diz a Dilma, né? Depois de visto, portanto você desiste. E aí o pecado vem de você. Ou quando a gente senta para falar mal da pessoa que escorre o menino, a pessoa que está presente começa a falar mal dela, não é para orar, não é para ajudar, não é para ter um aprendizado, não é para história, não, é para poder orar e dizer, não é para matar ele. A gente faz isso na internet. Vê os vídeos, né, das crianças de piada, e escreve um monte de depoimento de condição. Quem nunca viu isso? Não é mesmo? Então a gente não tem que esperar ficar sem pecado para tomar ceia. A gente tem que entender para que serve a ceia e comer e experimentar dela. Discernir, igual a Paulo falou. Vamos discernir, vamos entender o que é o corpo do sangue e vamos comer. Para que a gente não fique doente, para que a gente não fique fraco, fique pobre, fique demoniado. Amém, gente? Amém. Vocês estão captando o que aí? Sim. Glória a Deus, né? Então, meus amores, a gente precisa olhar para Jesus e acreditar nele quando a gente passa por esse momento da ceia. A ceia é um momento de lembrança, de renovação. Bota para mim aí, já. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Eu fiquei admirado quando eu vi esse texto ontem. Procurei até em outras versões da palavra, para ver se era isso mesmo que eu estava vendo, se era isso mesmo. E olha que lindo e impressionante que está escrito na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e 40. Jesus falando: essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu estarei no último dia. O que Jesus estava dizendo? Que toda vez que a gente olhasse o olho para Jesus e cresce, ele estaria cuidando da gente, guardando a gente, para que não se perdesse, e no dia que morresse, ele estava na vida eterna. E hoje, querido, o que é que faz memória da presença de Jesus na nossa vida? Se não é o pão e o suco de uva. Está vendo Jesus aqui? Eu estou vendo. Seu corpo, seu sangue. Deus quer que você olhe e creia. Se você olhar, não crer, não discernir o que isso significa, você está fora da culpa. Aquele que me enviou, ou seja, Deus, disse que não é para perder nenhum daqueles que ele me deu, mas ressuscitar nos dias todos, porque a vontade dele é que todo o que olhar e crer tenha vida eterna. Então Deus não tem compromisso com quem não está nem aí. Deus não tem compromisso com quem olha e finge que não olha. E dizer, em vez de dizer, Deus tem aliança, responsabilidade com quem olha e crê. Por isso que quem olha e não crê, morre no tempo. Fica morto. Enrolado. Cheio de doença. Olha isso. Deus trouxe você aqui hoje, filho. Você aprendeu a olhar e crer. Muitas vezes a gente já olhou, não entendeu muito bem e passou dificuldade. Fala a verdade, não é, gente? Eu já tomei assim 1000 vezes, sem entender. Se não tiver ninguém para explicar, se ninguém não ler a palavra, não vai acontecer isso. Mas olha que bênção da maturidade, né? Oi, que lindo Deus está nos proporcionando. Nós estamos passando a olhar e crer para segui-lo, para que nada que vem do adversário esteja sobre a nossa vida. Amém? Quando a gente participa
participa da ceia. Olha o outro mistério chique que você tem que pegar aí. Nós vamos comer junto. Vou café para fazer coisa? Muito obrigada. Vou dar o café para fazer coisa, né? Nós vamos comer junto. Por quê? Porque quem sabe que aqui é o sangue e o corpo de Jesus, sabe que não pode desfazer de ninguém. Sabe que não pode deixar ninguém para trás. Sabe que não pode deixar de cuidar, de saber se todo mundo recebeu, se todo mundo entendeu, se todo mundo participou. Por isso que a gente pega, né, o copinho, o pão, vai lugar e espera, para dar tempo e conferir se todo mundo tomou. Quantas vezes nós já fizemos ceia aqui, fomos surpreendidos com a quantidade de pessoas, e aí não tinha copinho suficiente, né, menino? E aí, pensa no desespero, você irmão ninja. Corre lá na cozinha, não, mas eu vou comer, não, aqui, ó, os problemas santos, que a gente adora beber, né? E aí, traz aquele copinho para que ninguém fique sem. Quantas vezes você já teve no altar, e às vezes na hora de pegar o elemento, você foi lá no banheiro, quando você voltou, o ponto tinha passado, aí o que você faz? Você dá uma metadinha do seu, que já é pequeno, né? Dá uma metadinha do seu outro irmão, porque ele não fique sem. O que a gente tem que discernir com isso? Que no corpo de Cristo, que somos nós também, aí não pode deixar ninguém para trás. Se a pessoa está com dificuldade de viver a palavra, a gente tem que apontar o dedo para ela condenar. A gente tem que ajudar ela a viver. O apóstolo Paulo viu que esse povo de Corinto estava fazendo tudo errado. Estava fazendo uma bagunça no culto. Gente, pensa, depois você lê de novo, fica tentando imaginar na sua cabeça que culto era isso. Que isso foi. E aí o apóstolo Paulo chega lá e fala, vocês são tudo inferno. Dizem, não, ele ensina. Vocês estão fazendo assim, eu não entendi vocês, está tudo errado. Não acaba morrendo muito tempo, mas é assim, ó. Eu recebi do Senhor, já ensinei. O Senhor Jesus, antes que foi traído, ele partiu o pão, deu seus discípulos, não sei o que, é para isso. Examine, gente, e coma. Ele não falou assim, você não pode comer, vocês estão tudo assim. Quantas vezes que nós chegamos na casa do Senhor e encontramos com alguém, aí você já aproveita, quando eu estou lembrando desse pecado, você já deve terminar agora por tabela, tá? Chegamos na casa do Senhor, vimos um irmão ceando, e às vezes aquele irmão tinha uma conduta que a gente desaprova, ou que a própria palavra desaprova, e a gente falou assim, como assim? Essa pessoa tomando ceia, sendo que ele trai a esposa, ela trai o marido, que ela faz isso, ele faz isso. Aí você também não podia tomar, né? Você está julgando, não julgar também não é bom, né? E o apóstolo Paulo não fez isso. O povo era promíscuo, o povo era problemático, mas o Senhor usou ele e falou, aprende, vê, acredita e come. E hoje nós vamos participar disso. Você vai ter o privilégio de participar da ceia do Senhor, de viver um estágio de transformação. Você está preparado para viver isso? Anote esse dia no seu caderninho. Deus vai tirar você que você não discernir, você estava meio escravo ainda. Deus vai tirar você de escravo do Egito, de gente governada por alguém que não é baseado na palavra. Deus vai tirar você dessa condição de escravo para levar você para uma condição de próspero e rico. No momento da ceia, querido, nós vamos passar da condição de enfermo para curar. Porque no meio daquele povo não tinha um doente. Porque eles discerniam o corpo do Senhor, o corpo do Cordeiro. E nós estamos discernindo. Então, quando você está vendo Jesus aqui, você está conseguindo pela fé entender isso aqui é Jesus? Quando você botar Jesus para dentro, você vai ficar que nem ele. Aleluia. Olha que vitória. Você que achava que não era ninguém, que não dava conta, que não conseguia, que não tinha sabedoria. Ó, Jesus vai passar a bola dentro de você hoje. Tudo que você não tinha, agora você passa a ter. Que vida! Que privilégio! Que salvação!
E ele disse que o povo dele, o sangue dele, bota Isaías 53 aí, que tem também. Para a gente poder já orar e participar da ceia do Senhor. Os músicos, depois de ler isso aí, já vem para cá. Versículo 4, Isaías 53, 4. Isaías, um profeta que viveu antes de Jesus, que sabia que esse era o movimento de Deus, o povo, o seu povo. Ele disse, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nos consideramos castigados por Deus e por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías é como se ele estivesse aqui hoje, e falando assim: vocês vão comer esse pão de um rapaz que assumiu todo o castigo por você. Já teve a sensação que está vivendo tempo na sua vida e falando assim: isso daí é Deus me castigando? É mentira, tá? É o diabo falando para essa cara. Mas a gente tem essa sensação, porque a gente ama Deus e acha que é Deus que está castigando a gente. A Bíblia fala que quando Jesus apanhou, o outro também tinha essa sensação de que era Deus que estava castigando Jesus. Mas não, ele estava sendo castigado para que você fosse livre, curado. Essa doença que tem no seu corpo, ela não é sua. Ela é de Jesus, porque Jesus foi parar na cruz para sofrer toda ela no seu lugar. Esse sentimento que você tem que você não é ninguém, de que você não presta, você não vai conseguir. Jesus se levantou, derramou o sangue dele naquele dia, e antes se levantou no cálice para falar assim: eu tenho um contrato com você, uma aliança com você. Se você vê isso aqui e crê que eu estou nisso aqui, quando você tomar, você receber, eu dentro de você, você vai viver igualzinho o povo que saiu do Egito, livre, curado e rico. Amém? O pastor leu o derramamento do sangue da escassez, né? Da coroa de espinhos. E o Espírito Santo falou para mim assim: a terra é abençoada por sua causa. Por causa do sangue que Jesus verteu, da coroa de espinhos, daqueles carros, a terra passou a ser abençoada por minha causa. O deserto é um lugar abençoado, gente. O que tem no deserto? Tem nada. Mas porque o povo andou naquele lugar, o deserto passou a ser abençoado, porque os milagres aconteciam lá. Eu não sei onde é que você está andando. Se aonde você está andando, não tem jeito de ter bênção para nada. Mas só que você está lá e você vê Jesus isso aqui, entende, discerne, não ele para você, aquele deserto vai ser abençoado para você. Você crê? É assim. É assim. Bota 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, tá? Por favor. Eu vou chamar os músicos aqui para ver. E o pastor também. Tem nome. Vamos tomar esse sejo. Vai ser um tempo de sabedoria. O Satanás é desesperado. Eu estou rindo na cara dele. Igual quem vai no show de stand-up. Porque quando Jesus morre na cruz, como nós cantamos a canção aqui, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá o grande amor de Deus. A gente não faz nada para merecer o que Deus faz por nós. Tem nada que você faça que faça merecer. O que você recebe é o que Jesus morreu na cruz mesmo. Só que como você recebe a bênção, você começa a viver alinhado de acordo com a bênção. Porque você quer mais bênção. Não é isso, gente? É assim que funciona. Ninguém te obriga a sair do pecado. Você sai se você quiser. Se quiser continuar pecando, continua fazendo estágio de Satanás de você. Mas quem quer viver a bênção continuamente, caminha com os irmãos. Não é mesmo? Tem comunhão. Anda com gente que vai fazer você crescer, para que o sangue de Jesus te purifique todo dia. E você vai ficar cada dia mais livre do pecado. 1 Coríntios 11, 23. Depois que o apóstolo Paulo explicou
na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha para aqui. Você está vendo Jesus aqui? É isso que ele pediu para fazer hoje. Fazer memória, lembrar o que é que ele é. Da mesma forma, pois é assim, ele tomou o cálice, pegou tudo que esse é copo político, esse é pouco, né? O que tinha dentro era maravilhoso. Tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Para quem serviu a morte do Senhor, gente? Se não foi para dar para a gente libertação e vida eterna? Toda vez a gente lembra a morte do Senhor. Lembra que você é curado, lembra que você é limpo, lembra que você é próximo. Você vai vir todo mês tomar paciência e celebrar isso. Vamos fazer isso com você toda vez. Se a palavra vai ser a mesma, não sei, mas entendendo? Para que todo aquele que comer o pão indignamente será culpado de pecado. Porque quem não sabe o que é, em vez de exaltar Deus, quer um nome determinado. Então você tem que você exaltar o nome de Deus. Porque a sua bênção vai pregar Jesus sem você nem ouvir. A sua cura vai curar outras pessoas até antes de você orar. Você vai combinar de ir orar na casa de alguém que Deus curou você, não, sei lá, um troço assim. Aí Deus curou você. Aí você vai lá orar com o irmão que está passando por enfermidade. Quando você chegar lá, você não vai precisar de você mais. Já a pessoa foi curada, não está vendo, só porque você estava no caminho. Olha isso. Cansei de viver isso. Pastor, eu vim aqui na minha casa, está uma confusão aqui. Aí eu falo: Jesus, já pode ir na frente, porque não tem confusão na minha vida. Então já libera a bênção. Quando eu chegar lá, eu quero só para cá. Aí chego lá na casa da pessoa, cadê a confusão? Não tem mais. Deus agiu. Queridos, vamos seguir? Vou convidar você a ficar de pé, sem lugar. Quero que você olhe para esse suquinho aqui, para esse pão. Eu quero que você comece a conversar com o Espírito Santo aí. Nós lemos lá em João 6, 39, 40, que todo aquele que olhar e crer, Jesus vai ter um acordo com ele. Não vai falando para Jesus assim: ó, Senhor, eu te vejo. Estou acreditando. Estou crendo que quando eu participar desse seio, eu vou estar saindo desse deserto, dessa escravidão, desse lugar de humilhação, de doença. E eu vou estar indo para outro estágio. Um lugar que o Senhor vai fazer milagre na minha vida, vai fazer coisas extraordinárias. Eu vou tomar posse de uma terra boa, tranquilidade e paz. Vai falando você, Espírito Santo aqui. É você e Deus. O negócio é você. Eu não posso fazer nada com você nesse momento. Essa é a sua destino. É se você olhar e crer: Senhor, eu vejo. Eu creio. É pela fé, querido. Isso aqui não é pedacinho de Jesus, não. É pela fé. É memorial. Entendimento. Depois você não pode comer, pode botar água e açúcar, qualquer coisa que você quiser. É nesse momento eu memorial. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Que ela fique cravada, costurada, colada no nosso ensino. Para que todas as vezes que tivermos a oportunidade de fazer esse memorial, entendamos que o Senhor não nos fez para escravidão, que o Senhor não nos fez para enfermidade, que o Senhor não nos fez para escassez, que o Senhor não nos fez para nenhuma maldição. Nós queremos, Senhor, nesse momento, apresentar esses elementos consagrados a Ti, Senhor, porque é uma reunião de crente, a gente consagra a comida ao Senhor. Consagramos a Ti esses elementos, Senhor, para que quando comermos do pão, bebermos do cálice, a gente viva, anuncie a morte do Senhor, tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, e a gente possa viver isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem vai ser criança aí para nós? Então vem, Caterina, cadê Kate? Kate, essa, nossa bonita.
pegar o seu corpo, o seu pedacinho de Jesus, o seu bolinho de Jesus e vai voltar para o seu lugar para esperar. Amém? Boa visão, né? pastor ministrou que todos, sem exceção, devem discernir isso daqui e ver nesses dois ciclos Jesus na sua vida. Uma vez eu estava num congresso, na Convenção Nacional de 12, e o pastor César Castellanos, ele disse que quando nós tomamos o pão e tomamos o vinho, o suco de uva, a gente está internalizando Jesus no nosso corpo físico. E quando a gente faz isso, a gente anula todas as maldições, a gente declara a cura, porque Jesus, ele é a cura, Jesus é a libertação, Jesus é a salvação. E quando eu comecei a entender, discernir isso lá 7 anos atrás, porque eu tomava ceia, assim, sabe quantas vezes, né?
ceia? Lá no mês também. E graças a Deus, Deus traz maturidade, traz discernimento, a gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo a aplicar tudo que nós temos de direitos da palavra de Deus na nossa vida. Você entende isso? Então você vai repetir comigo assim, antes da gente partir o pão, antes da gente comer do pão, o profeta partiu. Antes de falar, eu quero falar para você, se você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento para você fazer isso. Você entende que Jesus é Filho de Deus, presta atenção. Se você entende que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu, foi sacrificado, se deu a sacrifício por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, através do sangue dele, eu tenho a libertação, eu tenho a cura, e através da ressurreição dele, eu tenho oportunidade de vida eterna, querido. Você entende que ele é o seu irmão e Deus é o seu Pai, e por isso você o aceita nessa manhã. Se você quer aceitar Jesus, você que ainda não fez esse ato público, levante uma das suas mãos, só para eu te ver, saber quem é. Amém. Amém. Então repita comigo assim, antes da gente ceiar, todo mundo junto. Senhor Jesus, coloca a mão para cima, Senhor. Senhor Jesus, isto é o seu corpo que o Senhor sacrificou a meu favor, em meu favor. Por isso, eu faço esse memorial para ti. Me abençoe. Amém. Todos juntos. Senhor, estamos internalizando o teu corpo, Pai. O ciclo do teu corpo, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor, através desse corpo, nos preencha, Senhor, esses vazios. Preencha aquelas regiões que ainda faltam ser preenchidas, Senhor. E nos traga vida, Senhor. Nos traga ressurreição, Senhor. Nos traga vida eterna, Senhor. Nos traga discernimento, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, o povo quando saiu do Egito, antes de sair na semana da Páscoa, eles não entendiam o que era salvação, mas eles creram e obedeceram. E o Senhor convida você hoje a crer e receber o sacrifício de você. A sua cura não está em saber como que Deus vai fazer, a sua libertação não está em saber como Deus vai fazer, está em você crer e receber. Diga para o Senhor que você recebe o sacrifício dele de você. Pai, nós somos coisas de sacrifício. Tudo aquilo que o Senhor sofreu por nós, recebemos. Em nome de Jesus. Coloque seu cara no alto, Senhor. Repita comigo. Senhor Jesus, este é o cálice da aliança que o Senhor fez comigo lá no jantar de Páscoa. E em memória do Senhor, eu tomo desse suco para testificar essa aliança da minha parte com o Senhor. Todos tomamos da cálice. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa manhã, porque nós não merecemos todo esse esforço que o Senhor fez na nós. Nós sabemos que não merecemos. O castigo que era para nós foi recebido pelo Senhor, para que o Senhor nos desse a libertação. Mas hoje nós vemos e cremos no Senhor através desse símbolo. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. O castigo era para nós, mas nós recebemos do Senhor libertação, cura
Talvez você vá lá encontrar o seu desejo. Mas tem jeito, todo lugar que você coloca planta no seu